precisa saber: os peixes de água salgada são uma excelente opção para aquelas pessoas que não têm muito tempo para dedicar aos seus animais de companhia, mas que querem desfrutar da beleza dos peixes. Tratam-se de animais pouco complexos que vivem em um aquário. No entanto, se é iniciante no mundo dos peixes de água salgada, precisará de alguma informação para cuidar deles. Os peixes são animais que precisam de um ambiente constante e adequado, alimentação regular e alguém que se preocupe com eles. Neste artigo de Perito Animal vamos-lhe explicar os requisitos básicos para os peixes de água salgada, assim como uma galeria de imagens. Também lhe pode interessar peixes de água fria. Como são os peixes de água salgada? Se o que procura é informação sobre os peixes de água salgada, então chegou ao sítio certo. No Perito Animal oferecemos-lhe conteúdo para iniciantes no mundo dos peixes para que você também possa desfrutar de um ótimo aquário. Neste caso, de peixes de água salgada, deve saber que existem diferentes espécies de peixes de água salgada e cada espécie tem características concretas, seja temperatura ou de ambiente. Antes de comprar algum peixe, deverá consultar as necessidades concretas deste. Necessidades dos peixes de água salgada. Os peixes de água salgada precisam efetivamente de água salgada, que se consegue misturando 34 gramas de sal por cada litro de água. Tratam-se de embalagens especiais que encontrará em lojas especializadas. Os níveis de sal devem-se medir de forma regular com um higrômetro e devem situar-se entre os 1,020 e os 1,023. A temperatura é um fator bastante importante para a maioria dos peixes de água salgada. Poderíamos situá-lo entre os 26 graus Celsius de forma genérica. Embora, como referimos, existem exemplares com necessidades diferentes. Deverá adicionar elementos, cascalho e vegetação como faria em qualquer outro aquário. O aquário deve ser grande para acolher todos os integrantes sem se incomodarem uns aos outros. Além disso, deverá se informar e situar no seu novo aquário um filtro para a higiene dos peixes. Graças ao filtro não vai precisar de mudar toda a água do seu novo aquário de forma seguida e melhorará a qualidade do ambiente dos seus peixes de água salgada. Por fim, deverá situar o aquário de água salgada em um local onde recebe luz solar direta. Também deverá controlar os níveis de pH para que se encontrem em 8,2, os níveis de nitratos em 5 ppm e a alcalinidade entre 2,5 e 3,5 ml. Não se preocupe se não decorou toda esta informação, pois nas lojas de animais irão aconselhá-lo adequadamente como deve controlar todas estas variáveis de forma adequada. Donzelas. As donzelas são uma opção perfeita para quem é iniciante em aquários de água salgada. Tratam-se de peixes solitários que medem cerca de 7 cm e que resistem a certas mudanças no ambiente. Mas é importante referir que as donzelas são um pouco agressivas entre elas e especialmente com peixes tímidos. Por este motivo é imprescindível utilizar um aquário de dimensões grandes. Palhaço. Tal como as donzelas, o famoso peixe palhaço é bastante resistente a algumas mudanças no ambiente, embora ambiental seja uma tarefa mais delicada. Este peixe de água salgada e de cores intensas vive nos recifes de corais protegidos por anémonas, que lhes oferece um serviço de limpeza uma vez que elimina bactérias da sua boca de forma regular. Esta estranha amizade destaca a tranquilidade do peixe palhaço, à exceção de com outros peixes palhaço, com os quais se pode tornar agressivo. Gobias. Existem mais de 2.000 espécies de gobias e são ideais para iniciantes, pois são pequenos, medindo cerca de 10 cm e podemos encontrá-los de formas e cores diferentes. Vivem em comunidades pequenas. Em alguns casos encontramos gobias de limpeza, que se alimentam dos parasitas de outros peixes. Em outros casos podemos falar de peixes simbióticos que agem defendendo crustáceos que lhes proporcionam abrigo e alimento. Os gobias são bastante adaptáveis a leves mudanças de temperatura e ao ambiente. Deverá se informar sobre qual é o melhor tipo para você. Pseudospermis magenta. O Pseudospermis magenta é um peixe de água salgada que não precisa de um aquário muito grande. É um pouco territorial com outros peixes, de tamanho pequenos e precisa de um habitat com abrigos onde se possa esconder. Tratam-se de peixes hermafroditas e de cores muito vivas que o podem maravilhar e oferecer um aquário único. Mas lembre-se que, se deverá informar bem antes de decidir adotar um peixe anjo imperador. O peixe anjo imperador precisa de um dono com experiência em aquários de água salgada, embora seja sem dúvida um dos exemplares mais bonitos e solicitados. Não costumam alcançar os 30 cm. Trata-se de um peixe solitário que se adapta à vida em cativeiro e que, bem cuidado, pode chegar aos 10 anos de vida. Precisa de um aquário de mediano a grande e precisa de decoração e rochas por onde se possa mexer livremente. Peixe cirurgião azul.
O peixe cirurgião azul é outro dos exemplares que os amantes dos peixes admiram pelas suas particulares cores. São de tamanho grande, costumam medir cerca de 40 centímetros, por este motivo precisam de um aquário grande. Tal como o peixe-anjo, o peixe é solitário e vive em recifes. A sua manutenção é exigente uma vez que precisa de um meio estável e de uma iluminação intensa, deste modo irá precisar de um dono experiente para sobreviver. Se deseja ler mais artigos parecidos a peixes de água salgada, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de O que precisa saber.